Aleluia. Glória a Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus, ele ensinou sobre batalha espiritual. Por quê? Porque há uma guerra de reinos. Quero falar isso agora para você, por quê? Porque nós estamos passando um momento em que está havendo uma grande batalha espiritual em todos os reinos da terra, toda nação, tribo e língua. A nossa luta, ela não é contra homens, como diz a palavra, ela é contra os poderes espirituais da maldade. Por que eu estou falando isso? A Bíblia fala para nós orarmos e vigiarmos. Orarmos e vigiarmos. Primeiro, querido, você tem que saber que Deus é apaixonado por nações. Deus, querido, quer levantar as pessoas para lutar em batalhas espirituais sobre as nações, tribos e línguas. O Senhor nosso Deus, que do nosso Pai, Ele pensa grande, Ele pensa acima de nós, né? Muito acima. A Bíblia fala que o plano dele é mais alto que os céus, né? Mais longe do que o Oriente do Ocidente e mais profundo, querido, do que tudo. Todas as coisas de Deus são exageradas. Então, quando você começa a pensar sobre tribos e línguas, pode saber de uma coisa, querido, Deus está na tua vida, te levantando para pensar como Ele pensa. Nós, querido, temos a mesma autoridade em nome de Jesus para fazer batalhas espirituais de grande porte ou de pequeno porte. Porém, nós temos que entregar a nossa vida completamente a Deus para que o diabo não tenha lugar nas nossas vidas. Mas você tem que saber que um grande projeto de Deus para a nossa vida é fazer batalhas espirituais grandes. Bom, Efésios capítulo 6, lá diz assim: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades e dominadores deste mundo espiritual, né? Desse mundo. E aí, querido, o que nós temos que ver? Na linguagem de hoje, diz assim: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unido com o Senhor, recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as astutas armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, olha bem, contra a carne. Aqui na linguagem de hoje ela fala assim, contra seres humanos. Ou a nossa luta não é contra pessoas. Aqui, querido, eu quero colocar uma coisa bem clara na tua vida. Essa pandemia está sendo usada por poderes espirituais, por forças da maldade. E Deus, querido, Ele tem também um projeto através disso. Isso está escrito na Bíblia que ia acontecer, que nos últimos dias seria assim. E Deus permite com que haja essas grandes provações. Talvez isso seja já o princípio das dores. Mas o que eu quero que você entenda? Quando Daniel propôs o coração dele para buscar a Deus a favor de Israel, a favor dos judeus, a Bíblia fala, querido, que quando Gabriel desceu, ele disse assim, que desde o dia em que Daniel, ele propôs de buscar a Deus em coração, Gabriel recebeu a ordem, vá para trazer revelações sobre nações. Nós não estamos com problema só no Brasil, mas nós temos responsabilidade sobre o Brasil. Nós somos membros desse povo, nós somos parte desse povo, nós somos dessa terra, nós temos que cuidar dessa terra. E Daniel, querido, ele recebeu essa palavra do anjo. Ele falou assim, mas o príncipe da Pérsia, querido, aqui, príncipe da Pérsia era um anjo demoníaco que tinha autoridade sobre o governo da Pérsia. E como ele era certamente da linhagem de um arcanjo, ele era, querido, como se fosse o presidente de uma nação.
presidente de uma nação. Então nós temos um presidente. Aí, querido, aqui fala também governos, autoridades. Então nós temos um presidente, nós temos o presidente do STF, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado. Isso são, querido, como potestades. Eles receberam o nível de autoridade. Então esses anjos estão trabalhando sobre o nosso presidente. Essa outra hierarquia está trabalhando em outros setores da nossa nação. E aí, querido, tem os dominadores, que são quem? São aquelas pessoas que exercem poder de governo sobre aquilo que foi outorgado a eles. Pode ver, querido, que o nosso governo começou a partir pelo lado da Bíblia, por um pouquinho de lado daquilo que é de Deus. Todos os outros que não partiram para o lado de Deus se tornam inimigos dele. Mas nós não temos que ficar, querido, pensando em pessoas. Nós temos que saber, querido, que isso é o poder do inferno que quer governar sobre as nações. E nós, querido, somos igreja. A igreja foi dado, querido, todo o poder e toda a autoridade. Nós, como igrejas, a palavra igreja, querido, ela quer dizer corpo de Cristo. Então ela quer dizer participante do corpo de Cristo. Ela quer dizer que você está unido com Cristo. Logo, querido, na igreja, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Aí, querido, olha bem, significa que a igreja tem que atacar, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Quer dizer que nós temos que invadir o inferno. Nós temos que destruir as obras do inferno. Através da oração, do jejum, através, querido, da nosso posicionamento como igreja. Nós precisamos orar pelas nossas autoridades, principalmente pelo nosso presidente, pelos presidentes do Senado, do STF e da Câmara dos Deputados. Nós precisamos orar pelos governadores, queridos. Os governadores são já principado de estados, para não haver, querido, essa guerra espiritual que está havendo, prevalecendo Satanás. Temos que orar, querido, pela pessoa deles, para neutralizar a influência do diabo, querido, sobre as pessoas dos nossos governadores, dos prefeitos e dos deputados, todo aquele que exerce autoridade. Temos que saber, querido, que a maior arma do diabo chama-se a comunicação, o poder da palavra. E esse poder da palavra, querido, ele está, querido, na mídia. Orem pelas pessoas que trabalham na mídia. Ninguém serve ao diabo porque quer. As pessoas servem ao diabo porque elas estão sendo enganadas. Querido Deus, eu quero que o Senhor levante teu povo, Pai, para orar, Deus querido, pela nossa nação. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor coloque um príncipe teu, Pai, junto com o nosso presidente. Mais principados, Pai, junto, Deus querido, com os presidentes, Pai, do Senado, os presidentes, Deus querido, da nossa Câmara de Deputados, Pai, e sobre o STF, Deus. Coloque também, Deus, o teu governo, Pai, anjos, Deus, que governam, Pai querido, sobre o Estado, Pai, sobre o governador, Pai, de cada estado, sobre os secretários deles, Pai, do presidente, Pai, dos governadores, que cada um, Deus, que exerce autoridade sobre a nossa nação, esteja, Deus, que debaixo do teu poder. Digo para Satanás, em nome de Jesus, toda a tua legalidade sobre a nossa nação seja destruída em nome de Jesus. Digo também, Satanás, solte os servos de Deus de toda tribo, nação e língua, para que o reino de Deus seja implantado sobre a terra. Não prevaleça o inferno sobre a igreja do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.